A Pontifícia Comissão da Tutela de Menores do Vaticano lançou seu relatório anual no dia 16 de outubro e apontou que há muito trabalho a fazer para a defesa de crianças e adolescentes contra abusadores, infelizmente, dentro da Igreja Católica. Esse trabalho foi desenvolvido a partir da escuta das vítimas em vários países, em diferentes continentes, América, Ásia, Europa, África. Contudo, o Brasil não está entre os países que foram ouvidos nesse relatório, no caso as vítimas. E o relatório aponta vários pontos que é preciso tomar atenção. Uma comunicação transparente da Igreja com a sociedade em relação a esses abusos, assumir a responsabilidade e facilitar as denúncias, porque em alguns locais é muito difícil chegar a concretizar as denúncias. O relatório propõe também que é preciso pensar em formas de uma espécie de processo de cura coletiva, já que os abusos sexuais são uma dor para a Igreja. Como lidar com essa dor? O Papa Leão recentemente até disse que boa parte dos padres não são pedófilos. Isso é muito importante, não pode se julgar todos os padres pela atitude de uma minoria. Por outro lado, de acordo com o relatório da comissão, é preciso reconhecer que esse ambiente, ele fica um pouco depreciado por causa desses poucos, essas árvores podres. Então, é preciso trabalhar no processo de cura coletiva e trabalhar na remoção dos líderes eclesiásticos, não só apenas aqueles que cometeram abusos, mas aqueles que protegeram ou evitaram que denúncias fossem feitas. A comissão entende também que é justa e devida uma ajuda financeira às vítimas, até porque essas vítimas elas dependem de tratamentos médicos, tratamentos psicológicos. Isso, se é a responsabilidade de pessoas da Igreja, então cabe à própria Igreja se responsabilizar por isso. Outro item interessante que a comissão defende: sanções contra quem cometeu os abusos, mas também para quem os facilitou. É interessante observar que essa é uma realidade que eu entendo que hoje é um pouco menor do que foi no passado, mas ela ainda é existente. E eu coloco um ponto aqui que o Brasil não foi alvo do relatório, mas eu percebo uma situação no Brasil que nós temos que ficar atentos. Já pipocaram notícias, isso na mídia, de catequista sendo acusado de abuso sexual, de ministro extraordinário da Eucaristia acusado de abuso sexual, de coordenador de coroinhas. Então, o abuso sexual é uma realidade que não envolve apenas os padres, a Igreja, mas é um problema da sociedade. Acontece que no Brasil, diferente de muitas outras partes do mundo, nós temos um grande engajamento de leigos. Então nós temos muito mais voluntários, pessoas que podem não estar instituídas formalmente, mas elas falam em nome da Igreja e agem em nome da Igreja. Quando você tem lá um catequista evangelizando, ele faz em nome da Igreja. Em outros países é o próprio padre que é o catequista, por exemplo. Aqui no Brasil não, a gente tem uma realidade pastoral que é exemplar perante outros países, mas isso traz um desafio, porque nós temos leigos que também têm sido envolvidos nessas práticas. Eu vejo que hoje a maior preocupação no Brasil não é em relação aos padres, mas é em relação aos leigos, no caso de abusos sexuais. Então, com base nesse relatório divulgado pela Comissão Pontifícia de Tutela de Menores, é importante rezarmos e esperarmos, cobrarmos medidas da Igreja, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e das dioceses para que levem mais a sério este combate, tanto dos apontamentos que foram feitos e uma reflexão sobre a realidade do Brasil. Eu acho que é muito válido. Você gostou desse vídeo? Acha que essas informações são importantes? Quer receber mais informações sobre isso? Por favor, clique, comente o que você achou nesse vídeo e peço que você encaminhe esse vídeo para outras pessoas, porque esse assunto dos abusos sexuais, eles são muito importantes.
E a gente tem que tratar isso com uma devida seriedade. Isso, como o Papa Leão já disse, a maioria dos padres comete esses problemas e há denúncias falsas também. Porém, esse problema é uma realidade da igreja e a gente tem que trabalhar juntos para combater, né? Lembramos que Jesus tinha 12 apóstolos, um o traiu, né? Então, a gente tem alguns traidores, nós temos que nos apegar àqueles que estão juntos ao Evangelho, mas também temos que proteger as nossas crianças para que as nossas igrejas sejam ambientes para as famílias plenamente viverem e não para locais de arrependimento e dor. Sou Wellington Alves, canal Jornalismo Católico. Peço que você siga este canal e compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, tá bom? Obrigado e até a próxima.